Como é que o judaísmo messiânico, nem esse nome eu gosto muito, porque já tem tanto picareta aí fora que usa esse nome, que eu não gosto nem de me associar a essas pessoas através desse nome. Eu mesmo me denomino um judeu discípulo de Yeshua. Eu sou do judaísmo messiânico, mas tem tanto louco aí fora que fala que é judeu messiânico, que a coisa já perdeu o controle. Então, mas vamos supor, vamos considerar o termo original, o judeu que crê em Jesus, o judeu messiânico. Como movimento, como é que nós temos influenciado, por exemplo, o mundo cristão? Será que você tem tratado, você que é judeu messiânico, ou você que é simpatizante do movimento dos judeus discípulos de Yeshua, como é que você tem influenciado o meio cristão, por exemplo? Como é que você tem agido perante o meio cristão? Será que você tem agido como Abraão? Será que você tem agido como Jonas? São exemplos extremos, mas eu quero perguntar, será que você está tendo compaixão? Será que você está tendo um interesse de ajudar? Será que você está se colocando como mediador, como canal de bênção, como luz? Ou você está se colocando como um juiz impiedoso, egoísta, soberbo, tolo? O que nós temos feito para abençoar, ensinar e instruir aqueles que são o motivo da nossa existência? Se você é judeu ou se você foi enxertado em Israel, você é povo escolhido, não é? Escolhido para quê? Não é para abençoar as pessoas? Não é para trazer luz, esclarecimento? Essas palavras do Simeão, quando apresentou o Yeshua, né, o bebê. Pai, despede agora em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Luz para a revelação aos gentios, e glória para o teu povo Israel. Você está sendo luz para a revelação? Parte do tratamento que muitos do meio evangélico e cristão têm em relação a nós, por exemplo, ensinando Sião, é um tratamento baseado no testemunho de falsos judeus messiânicos, que se apresentam como judeus messiânicos, dão um péssimo testemunho, e aí as pessoas acham que tudo é igual, né? E é judeu messiânico, aquele povo doido lá? Aquele povo lá que enterra o Novo Testamento? Aquele povo que fala que não pode falar Jesus, que Jesus é o Deus cavalo, você não pode pronunciar de jeito nenhum. Não pode falar Deus. Outro dia um me repreendeu aí, falou que eu escrevi, o que eu escrevi lá? Glória, falou que glória também é nome de Deus pagão, não pode escrever glória. Tem que escrever kavod em hebraico. Incauto, nem ele sabe o que é kavod. Ficam perdendo tempo com essas picuinhas e, o mais importante, não cumprem, passam longe. Que é ser bênção, ser luz. Não tem autoridade nenhuma para ensinar, porque não são exemplos. Só tem autoridade para ensinar quem é exemplo com a sua própria vida. Não adianta conhecer, não adianta ler internet, não adianta ser um judeu googleano, se você não tem vida para mostrar, se você não tem fruto para colocar na mesa, se você não tem legado, se você não tem nenhum tipo de compaixão, e trabalho junto às pessoas que são o motivo do seu chamado. Estão trabalhando na contramão. São o joio que cresce junto com o trigo. Estão atrapalhando. Perdem tempo com essas bobagens. E deixam, ou nos impede quem está trabalhando seriamente, de apregoar, de ensinar, de instruir, de ser bênção. Colocam travas nos olhos das pessoas. Bloqueiam as pessoas de ouvir, porque dão mau testemunho. Falam mal da igreja, falam mal de irmãos. Condenam. O que tem mais hoje é juiz, né? A igreja está repleta de juiz. O movimento judaico-messiânico, o pseudo-judaico-messiânico, também está cheio de juiz. O sujeito condena, é Babilônia, é isso, é aquilo outro, só condenando.
que deu o exemplo de Abraão, que deu o exemplo de Jonas, que deu o exemplo de Yeshua. Você não acha que você seria condenado também, não? Ai de você se não fosse Yeshua, ai de mim se não fosse Yeshua para ter compaixão de mim, como pecador, como iníquo. Mas teve alguém que teve compaixão e foi lá e me apresentou a verdade, me deu a oportunidade de mudar, me deu a oportunidade de ouvir. Não chegou me condenando e me marginalizando. Foi alguém que me estendeu a mão e me ofereceu ajuda. Onde estão essas pessoas? O Ministério Ensinando Sião é altamente criticado por esses falsos judeus, porque nós temos um trabalho sólido junto com a igreja cristã. Nós pagamos esse preço, pessoal. Você que está me assistindo, o Ministério Ensinando Sião paga esse preço. Nós temos conferências anuais aqui para líderes cristãos, que queiram aprender, que queiram entender a Bíblia num contexto original. E nós precisamos também desses irmãos, porque nós aprendemos também. Não existe igreja sem Israel, e também não existe Israel sem igreja não, porque Israel foi criado para alcançar as nações da terra. Um precisa do outro. Isso é a comunidade do primeiro século, esse é o verdadeiro judeu messiânico. Então nós temos que ter essa missão. Olha, de que forma nós temos influenciado a igreja cristã e os nossos irmãos judeus também, hein, pessoal? De que forma você tem influenciado a comunidade de Israel, a comunidade judaica? Então nós temos que nos preocupar com isso. Olha, o movimento judaico messiânico autêntico, que tem muito Paraguai aí no meio, não é? Na minha época era Paraguai, hoje é Xing Ling. O que eu quero dizer é, há muita gente aí que não é autêntica, pessoal. E apregou loucuras, verdadeiras loucuras aí. Eu não sei quem é mais doido, o que apregou a loucura ou o que segue o doido. Eu acho que o que segue é tão doido quanto o que apregoa. Não tem jeito. Às vezes as pessoas me perguntam umas coisas tão absurdas, que eu falo assim, onde é que esse camarada está bebendo? Para poder, que fonte ele está bebendo? O que ele está lendo? Para poder me perguntar um absurdo desse. Lendo lixo. Perde tempo lendo lixo. Perde tempo abrindo a mente para lixo. Para ensinos heréticos. Para ensinos de demônios. Ó, quer saber? É doutrina de demônios. É doutrina de demônios, é idolatria. A forma como essas pessoas apregoam, se dizem apregoar a palavra de Deus, é idolatria, é doutrina de demônio. Sabe por que eu sei disso? Porque as pessoas que recebem a doutrina de demônio, a primeira coisa que lhes é afetada é a consciência, vem dúvida. Então Yeshua... Peraí, então o Novo Testamento não é assim também, aquele livro? Mas então Yeshua não ressuscitou, na verdade. Há controvérsias. Quando o sujeito já vem com a carta da dúvida, eu sei que ele está lendo lixo. E quem se associa com essas doutrinas de demônios, a primeira coisa que é afetada na pessoa é a consciência, a mente. Dúvida. A dúvida, na minha opinião, não é só uma batalha no intelecto, é uma opressão espiritual. Os apóstolos explicam isso. Então aprenda a ter discernimento. Não precisa nem ser cheio do Espírito Santo, não. Usa um pouquinho a inteligência e o bom senso. Ah, Mateus, estou lendo um estudo aí bom, rapaz, de um judeu aí. Ah, judeu? É, rapaz. Mas como é que chama o camarada? Yehoshua ben Itzhak ben Akiva. Rapaz, mas que nome bonito, hein? Yehoshua ben Isaac ben Akiva. As pessoas inventam os nomes, esses malucos inventam esses nomes. E o sujeito lê na internet, acha que todo mundo é judeu, né? Quanto mais esquisito é o nome, mais judeu é. As pessoas acham isso. Para ser judeu tem que ter nome hebraico. Aí o sujeito chama não sei o que Oliveira, você vai ver o perfil dele lá, José Zait, Ben Zait, que Zait em hebraico é oliva.
Oliveira. Então, para com isso. Isso é falsidade ideológica, isso é crime. Tem gente na internet que se apresenta, é conhecido, escreve livro com um nome que nem é o nome dele. Já começou errado. Já começou com mentira. Nem o nome do seu líder você sabe. Ele é conhecido só pelo pseudônimo. Ninguém sabe quem é. Cadê os frutos? Não tem. Cadê a índole? Não tem. Cadê as referências? Não tem. Mas o povo se perde nessas maluquices. Ah, porque eu descobri que Mateus capítulo 28, ali no finalzinho, foi inserido no ano tal. E aí, se você... Aí começa o juiz a aflorar, né? Então, se você foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, seu batismo não valeu buiufas. Você vai ter que batizar de novo. Mas peraí, mas eu arrependi, o ato foi sincero quando eu me batizei. Não interessa. Se o nome usado não foi Yeshua, se foi Jesus, já não vale. Tem que batizar de novo. Que besteira é essa? Por um acaso existe uma fórmula mágica para se batizar alguém? Por um acaso são as palavras que concedem a mudança de vida e o ato em si? Que bobeira é essa? Não há fórmula mágica. Não há fórmula de nomes como as pessoas acreditam. Ah, não posso falar Jesus porque não, tem que falar só Yeshua. Jesus é a transliteração do nome Yeshua para o grego. Os gregos não conseguem falar o X, não tem a letra, esse som de X em grego. Tem só o S. Yeshua, Yeshua. Para o latim ganhou um J, Jesus. Porque o S também, o grego, no nome próprio, tem o S no final. Paulos, Marcos, Lucas, Mateus, tem que ter o S no final em grego. Yeshua, Yeshuas, Jesus. Transliteração. Claro que eu prefiro usar o nome original, por que eu vou usar o nome transliterado? Mas não fica fazendo doutrina, apregoando doutrina de demônio, não. Você falar que o nome de Jesus é o nome de um Deus cavalo, você falar que o nome de Deus é o nome de um Deus, sei lá, você falar que glória é o nome de uma divindade, isso é doutrina de demônio. Porque tira as pessoas o verdadeiro foco. As pessoas perdem tempo, e perdem a amizade, e perdem a seriedade com bobagens. E não fazem aquilo que deveriam estar fazendo. Apregoando o reino de Deus. Dando testemunho. O Messias Yeshua não é demonstrado nas nossas vidas apenas se nós cremos nele. Ele é manifestado através de nossa obediência à Torá e aos mitzvot de Deus. Obediência, fruto de amor, não de medo. É aí que você vai ver quem é o servo de Deus, quem ama Yeshua. Quem me ama, eu coloquei aqui, João 14,15, guarda os meus mandamentos. Quem me ama, guarda os meus mandamentos. Deuteronômio 6,5, Shema, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Levítico 19,19, amará o próximo como a ti mesmo. Quem é o seu próximo, meu irmão? Quem é o seu próximo? Você está amando o próximo? Você está levando vida ao próximo? Vamos transformar o nosso movimento, se é que posso chamar de movimento, mas vamos transformá-lo em um testemunho vivo, que transformará o mundo, expandindo e fortalecendo o reino de Deus, Malchut Adonai, em nossos dias e materializando o retorno do Messias. Amém? E eu termino dizendo um anseio, a prisão da minha esperança. Eu sou aprisionado nessa esperança, como Zacarias declara. Vós sois prisioneiros da esperança. Por quê? Porque eu vivo nessa esperança. Eu vivo na esperança que o mundo se renderá aos pés de Deus.
Eu vivo na esperança das palavras de Jeremias 31, que eu não vou precisar mais de ensinar sobre Deus para ninguém, porque todos conhecerão a Deus. Já pensou esse dia chegar? Aí eu aposento, né? Aí vai ser o meu ano sabático, o meu milênio sabático. Todos vão conhecer, o que eu vou fazer? Eu vou só curtir. Mas até lá tem muito trabalho. Até lá tem muita gente que precisa de ter os olhos abertos. Viu? Tem muita gente que precisa de ser alcançada. Você alcança não é julgando, detonando, você alcança estendendo a mão. Você alcança tendo autoridade. Só tem autoridade quem tem exemplo. Amém? Eu termino dizendo o quê? Restauração já, em nome de Yeshua. Amém e amém e amém. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Yeshua. Amém.